Fala pessoal, aqui é o Tenente Thiago Henrique e hoje eu vou responder uma pergunta que me foi feita lá no Instagram. Inclusive, se você não me segue lá, eu te aconselho a ir lá, me seguir, porque lá você consegue ter um contato mais direto comigo, você consegue ver as atividades que eu faço no meu dia a dia, ver fotos, vídeos, me mandar mensagem pelo direct, é muito mais fácil. Esse jovem, ele me perguntou o seguinte: Tenente, vale a pena comprar equipamentos individuais ou aqueles que eu recebo pela cadeia de suprimento? Normalmente eles são bons e eles já cumprem a finalidade, tá? Esse camarada, ele tá lá na SpaceX, na verdade ele vai se apresentar na SpaceX agora, né? Eu tô gravando esse vídeo no início de 2019 e ele tá indo se apresentar na SpaceX e me fez essa pergunta, tá? Se você já é militar, com certeza você já tem a sua visão, a sua opinião formada, né? Porque isso vem com a experiência, tá? Eu vou te dar aqui uma visão um pouco mais geral, mas lógico, com o tempo você mesmo vai adaptando a sua realidade, vai vendo o que é melhor ou não para você, tá? Em primeiro lugar, você tem que entender o seguinte: com o tempo você vai ver as suas necessidades, então não precisa chegar agora, né, antes de se apresentar na SpaceX e já comprar um monte de material, não precisa, tá? Com o tempo você vai ver que você precisa de um determinado acessório, de determinado equipamento ou não, tá? Você vai ver o que é fornecido pela cadeia, vai ver se você gosta ou não, tá? Então com o tempo você vai ver isso. Não gasta seu dinheiro à toa nesse momento comprando coisas que você nem sabe se vai utilizar, tá certo? Em segundo lugar, você tem que entender que lá na SpaceX você vai receber o seu material, tá? E esse material normalmente vai ter que ser devolvido, tá? Em geral, você tem que devolver esse material num bom estado de uso. Lógico, você vai usar esse material, às vezes vai danificar, tudo mais, mas você vai devolver esse material no final do ano, no final de um determinado período. E o que é que acontece? Alguns materiais você vai receber novos e outros materiais você já vai receber usado. E esses materiais, principalmente os que você recebe usado, nem sempre vêm nas melhores condições. Então, com o tempo, você vai ver o que você precisa ou não comprar, tá? Então, não gaste o seu dinheiro agora à toa, tá? Agora, o que eu realmente vejo que com o tempo vai ser necessário para você, já para te dar uma visão, tá? Normalmente, o que o cadete compra? Ele compra um fardo aberto, que é o suspensório, um cinto, porta-carregador, porta-cantil, cantis bons, cantis novos. Normalmente o militar ele compra isso, tá? Na mão, quando ele for autorizado a utilizar, ele compra um colete. Um colete não é colete balístico, é aquele tipo de colete, não sei se você já viu nas minhas fotos no Instagram, tá? Aquele colete que tem mais espaço para você guardar coisa, guardar munição e tudo mais. Normalmente só é permitido utilizar lá na AMAN, na SpaceX normalmente não é autorizado, tá? O que acontece? Normalmente cada militar tem o seu, por quê? Porque ele pega aquele material, ele ajusta, ele tira as peças do equipamento de ferro que podem machucar ele e coloca ali um material que não vai machucar ele, como por exemplo o cordel velânio, ele substitui no próprio equipamento dele, ele faz alterações que no equipamento que ele recebe da cadeia de suprimento ele não poderia fazer, porque ele vai ter que devolver o equipamento, tá? Então ele faz alterações que vão tornar o equipamento mais confortável, ajustado ao corpo dele. A gente sabe que, por exemplo, existem diversos tipos de suspensório. Tem suspensório que eu gosto, tem suspensório que eu não gosto, tá? Então, normalmente o militar ele adquire esse tipo de material, mas o que é que eu indico? Só compre daqui a um tempo, quando você vê a sua necessidade. Não precisa comprar agora, antes de ingressar na SpaceX, deixa para comprar lá, quando você vê a sua necessidade, tá certo? Uma outra coisa também que normalmente o militar tem, ele tem a sua própria mochila, onde ele pode pegar e comprar uma alça, né? A alça da mochila que você bota no seu ombro. Ele compra uma alça melhor, normalmente uma alça americana, né? Então ele compra uma alça mais confortável, porque ele vai carregar uma mochila pesada. Então ele compra essa alça para realmente ter mais conforto nas marchas, nos exercícios e tudo mais, com uma barrigueira melhor, né? Que ele vai colocar aqui na barriga dele para distribuir melhor o peso da mochila no corpo dele, tá certo? Para proteger também a coluna dele. Então, normalmente o militar ele tem esse tipo de equipamento, a própria mochila e o próprio fardo aberto, né? Que é esse material que eu citei para vocês. Uma outra coisa que normalmente o militar também compra são coturnos e fardas. Normalmente o militar de carreira ali na SpaceX, na AMAN, ele compra um bom coturno, ele investe num bom coturno, né? Afinal de contas, ele vai ficar usando coturno o dia todo, basicamente, tá? Só vai dormir, só vai tirar mesmo na hora de dormir lá, depois do pernoite. Então, é importante que você tenha um coturno confortável. Tenente, qual o coturno mais confortável? Depende.
tá? Tem algumas marcas no mercado, tá? Não vou ficar aqui falando dessas marcas, né? Mas tem várias marcas no mercado. Com o tempo você vai utilizar vai ver que gostou, vai ver que não gostou, vai utilizar outro, tá? Coturno não é uma coisa assim tão cara, tá? E normalmente o militar ele compra vários coturnos durante o ano, porque ele compra o coturno, vai para um campo, o coturno fica todo fudido, ele compra outro coturno e tudo mais. Então, normalmente o militar ele tem a oportunidade de ter vários coturnos e ver com o tempo qual se adequa melhor ao corpo dele, tá? Além disso, farda. O militar normalmente ele compra farda. Por quê? Porque ele vai ter que estar sempre bem uniformizado. E nós lá na SpaceX recebemos sim, na ESA também, recebemos sim o fardamento da cadeia de suprimento, mas não é um fardamento tão bem apresentado. Normalmente é um fardamento mais solto, assim, né? As coisas compradas por licitação, os fardamentos comprados por licitação, normalmente não tem uma qualidade tão excepcional. Então, normalmente o militar pega essas fardas que recebeu da cadeia de suprimento e utiliza no campo, no exercício no terreno, tá? Onde ele não precisa estar tão preocupado com a apresentação individual dele, se ele está bem apresentado ou não. Tá? No campo ele não precisa estar se preocupando tanto com a apresentação individual. Tá? Mas no dia a dia, onde o militar vai estar sendo observado, se ele está com o coturno brilhando, se ele está com a farda bacana, no dia a dia normalmente o militar ele tem a sua própria farda, principalmente quando ele vai tirar serviço, tá? Porque eu já expliquei para vocês, tem um vídeo aqui onde eu falo sobre o serviço, tá? Se você não viu, vou deixar o link aqui em cima, ou então você procura aqui no canal, mas normalmente quando o militar ele vai para o serviço ele vai com a sua melhor farda, tá? Porque ele passa pela parada diária, onde é verificado o uniforme e tudo mais. Então esses são os itens que normalmente o militar ele investe, mas repito aqui, deixe para fazer esses investimentos, para comprar essas coisas com o tempo, quando você verificar quais são as suas necessidades, tá bom? Espero que você tenha gostado, deixe o seu joinha aqui, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, compartilha com seus amigos que vão para a SpaceX, para a ESA, para a AFA, para qualquer escola, ou que estão estudando para concursos militares, até mesmo para pessoas que sonham em se preparar, que ainda não tem idade, mas sonham, né? Tem 12, 13, 14 anos, e sonham em ser militares, que eu tenho certeza que eles vão se beneficiar muito com essas informações. Beleza, pessoal? Então, um forte abraço, espero que você tenha gostado. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.